Amém. Vamos receber a palavra, meus irmãos. Pastor Joel Estevanato. Glórias a Deus. Eu reparei que você entrou no time dos velhos ali, viu? Entrei? Entrou. Ô, glória. Você é velhinho. Não, eu sou velhinho. Ele é o velhão. Ele faz depois me pedir desculpa. Pecado consciente não tem perdão, não, rapaz. Olhe para cima e diga: suba. Olhe para o lado e diga: vá. Fala para o seu irmão: suba e vá. Suba e vá. Agora com gesto, é mini braque agora, EBD dominical. Mãozinha, mãozinha, cadê a mãozinha dos irmãos? As mãozinhas, mãozinhas, mãozinhas na galeria. Mãozinhas, vamos lá, olha lá. Suba e vá. Vamos lá. Suba e vá. Mais forte. Suba e vá. Só as mulheres. Suba e vá. Os machos. Suba e vá. Os indecisos. Todo mundo mais uma vez. Suba e vá. Pode se assentar. Três meses depois que Moisés sai do Egito e traz aquele bando, aquele monte de pessoas junto com ele. Acredito que adrenalina mil. Acredito que numa perspectiva muito gloriosa, porque tinha algo especial de Deus na vida dele. 3 meses depois, Deus o encontra e fala para ele isso: suba e vá. Moisés, suba e vá. Fala de novo para o seu irmão: suba e vá, irmão. Vê se tem alguém que é missionário aí perto de você. Se tiver, fala para ele: suba e vai, irmão. Vê se tem alguém que é pastor aí perto de você. Diga para ele: suba e vá. Se você conseguir achar um crente aqui, diga para ele: suba e vá. Eu gosto muito de Deus porque ele é mandão. Ele gosta de mandar, ele é cheio de negócio de mandar. Deus não fica com rodeio, ele não fica com cerimônia, ele não está preocupado em ser politicamente correto, ele não fica por gentileza. Tem coisas que Deus, ele chega abruptamente e diz assim: faça, pronto. Esse é um desses momentos. Deus chega para Moisés e fala: suba e vá. Puxa, quanta coisa seria tão diferente do que é. Se muita gente que não está ouvindo o que Deus fala e não entendendo como Deus trata, ouvisse e entendesse. Porque o que Deus fala não é complicado. Às vezes nosso sermão é complicado, nosso projeto é complicado, a nossa forma de explanar é complicada. Às vezes a gente fica dando muita volta para dizer uma coisa óbvia. Deus não perde tempo. Deus não perde tempo. Ele chega e diretivamente diz o que deve acontecer. E depois de uma série de acontecimentos naqueles 3 meses, culminando com o Monte Sinai, com Moisés no Monte Sinai, e Moisés desce no Monte Sinai, no capítulo 33 de Êxodo, é o momento que Deus chega nele e diz assim: agora Moisés, suba e vá.
Moisés já sabia que ele tinha uma grande missão sobre ele. Isso já estava muito claro para ele. Ele relutou, ele questionou, ele tentou mudar as coisas, mas Deus não deixou ele contornar a situação. E agora ele está decidido, venceu suas dificuldades pessoais, suas limitações que ele mesmo impunha a si. Complexo, medo, sentimento de autoestima baixo. Ele venceu tudo e ele já está caminhando. E Deus cheio de ordem, vai, sobe no monte, desce do monte, sobe no monte, desce do monte. E aqui chega um momento que Deus, sabendo que aquele homem já sabia a sua missão de vida, e é muito importante que para que Deus trate com a gente, seja um passo de cada vez. E o primeiro passo é saber a missão de vida. Hoje todos nós temos uma única missão de vida que nos está imposta e declarada na palavra de Deus. Isaías 43, versículo 7 fala sobre isso. João capítulo 15 fala sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 fala sobre a nossa missão de vida. Dentre tantos outros textos que eu poderia mencionar aqui, que vocês conhecem, que fala da nossa missão de vida. E a missão de vida é essa. Usando o texto de Isaías 43. Eu os criei para a minha glória. É isso que Isaías 43 diz. Eu os criei para a minha glória. Vamos repetir isso? Eu os criei para a minha glória. Não é para a glória do teu irmão, não é para a tua glória, não é para a glória de uma agência missionária, não é para a glória de uma igreja, não é para a glória da tua família. Eu os criei para a minha glória. Moisés entendeu isso. E aconteceu alguns passos na vida dele que se configura que ele entendeu isso. Primeiro, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Quem não nasce de novo não vai entender que foi criado para a glória de Deus. Tem muita gente já fazendo muita coisa que ainda não entendeu o beabá. Ou entendeu e no meio da caminhada perdeu isso. Que é viver para a glória de Deus. Tem gente que até entendeu, mas no meio do caminho começou a viver para a sua glória. Para a glória do que faz. Para a glória de outras pessoas. E esqueceu que foi criado para viver para a glória de Deus. Para entender isso, primeiro tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não vai conseguir entender isso. Que foi criado para a glória de Deus. Não vai entender. Hebreus 11, 24 a 26 diz: pela fé, Moisés, sendo homem feito, já era criado, já era formado, já tinha raciocínio, pensamento, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu, olha o novo nascimento aqui, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Quem nasce de novo entendeu, ele troca a glória do mundo, a riqueza do mundo, o prazer do mundo, ele troca até aquela felicidade temporal proposta por todas as coisas que são apresentadas nesse sistema, ele troca isso por uma glória maior, ele troca isso e prefere ser chamado, ser identificado como um israelita, do que viver no palácio de Faraó. Ele nasceu de novo, ele renunciou.
Ele negou a si mesmo. Ele negou o que foi oferecido para ele pelo sistema, pelo mundo, e que ele tinha à sua disposição e que ele foi criado dentro daquilo. É aqui que começa alguém a entender que a sua missão de vida é viver para a glória de Deus. Ele descobriu a sua missão de vida. Viver para a glória de Deus. E ele entendeu como que isso se expressa. O que ele precisa ter? Ele entendeu, eu tenho que ter 3 coisas na minha vida para viver para a glória de Deus. Eu tenho que ter fogo, eu tenho que ter santidade e eu tenho que ter missão. Vamos repetir? Só quem vive para a glória de Deus, o que é que ele entendeu? Isso aconteceu em Êxodo 3. A Bíblia conta que ele está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, no Monte Horebe. Está levando o rebanho a pastar. E Deus se encontra com ele. Deus se apresenta a ele. Primeira coisa que ele vê é uma chama de fogo que queima algo, mas não destrói. Queima algo e não destrói. Diga, queima. Não destrói. Ele entende. Eu preciso de um fogo que queime, mas não destrua. O fogo das paixões queima, mas destrói. O fogo dos interesses pessoais queima, mas destrói. O fogo do ganho, da riqueza, dos bens queima, mas destrói. O fogo de viver para a sua glória queima, mas destrói. Mas o fogo de Deus, que vem em forma de provação, que vem em forma de sofrimento, que vem em forma de luta, que vem em forma de escassez, que vem em forma de lágrimas, ele queima, mas ele não destrói. Ele entende, para eu viver para a glória de Deus, eu preciso ter fogo. Mas o fogo certo. Ele entende. Eu preciso ter santidade. Porque quando ele se aproxima daquilo, e ele mesmo faz planos e diz, eu quero ver isso de perto. Deus fala para ele, espera aí. Nananina, não. Fica aí. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar onde você está é santo. Oh! Monte Horebe, lugar santo, pastores ismaelitas, pastores de Israel, pastores de outros povos, todos os dias, com aquele monte de cabra, de ovelha, de gado, de rebanho, lá, e vocês sabem o que gado faz. Alguém já entrou no galinheiro? Não precisa nem ir num pasto, vai no galinheiro. Alguém já pisou no indesejado lá? Já sentiu o cheiro lá? Era isso, Monte Horebe. Cheio de excremento no chão. Mal cheiroso. Mas Deus disse, o lugar que você está é terra santa e você tem que ter contato com a terra. Tira essa sandalinha aí. Tira a sandalinha que protege, que embeleza, que impede você de tocar nesse chão santo. Tira a sandalinha dos teus pés e pisa na santidade. Mas onde está a santidade? A santidade está na presença de Deus naquele lugar. Porque onde Deus chega, aquilo é feito lugar santo. Eu e você somos cheios de excrementos. Somos fedidos por natureza. Eu e você somos um pasto grande. Mas um dia Deus resolveu viver dentro de nós. Um dia o Espírito Santo nos foi dado. O Senhor disse, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vão para lugar nenhum e não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, do poder que virá em você. E Paulo escreve aos Efésios e ele diz, nós fomos feitos casa espiritual para sermos habitação de Deus na terra. Moisés entendeu, para eu viver para a glória de Deus,
eu preciso ser santo. Se eu não for santo, eu não vivo para a glória de Deus. Eu não vivo para a glória de Deus. Moisés entendeu missão. Ele entendeu, eu tenho que ter missão. Na verdade, uma submissão dentro da minha missão. A minha missão é viver para a glória de Deus. E dentro da vida, para a glória de Deus, eu tenho submissões, missões menores, que vão compor a minha vida, que vão formatar a minha vida, que vão fazer com que eu seja identificado na terra, no céu e no inferno. A forma como eu ajo, como eu procedo, como eu falo, como eu atuo, os propósitos da minha vida, como eu gasto meu dinheiro e uso meu tempo. São submissões que gabaritam ou destroem a minha missão. Moisés entendeu, eu vivo para a glória de Deus. Mas a maneira como eu lido com coisas, com pessoas, com situações e com os meus interesses e comigo mesmo, são submissões que autenticam a grande missão ou que me desqualificam para ela. Ele entendeu isso. E é falado para ele da sua submissão. No versículo 10, desde o 33, depois dessa cena apoteótica que eu mostrei para vocês, o Senhor disse para ele: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Tem gente que pensa que isso é a grande missão de Moisés. Não, essa é uma pequena missão dentro da grande missão dele. A grande missão dele é viver para a glória de Deus. E aqui tem uma submissão dentro. Cuidado para você não fazer do teu ministério a tua grande missão, do teu chamado a tua grande missão. Cuidado para você não fazer dos teus interesses a tua grande missão. Porque você pode subir num púlpito e criticar aquela pessoa que vive egoisticamente para ganhar dinheiro e cuidar da sua vida e não está nem aí com a obra de Deus. Mas você está no altar, também fazendo do altar a tua grande missão. Como aquela pessoa? Não! Deus nos criou para a sua glória. Eu vos chamei, eu vos designei, eu vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto para a glória de Deus. Essa é a missão. Ele aprendeu tudo isso. E quando chega em Êxodo 33, e Deus o encontra ali, ele compreende que para ir é preciso subir. Porque a ordem de Deus é essa: agora Moisés, suba. Agora Moisés, suba. Eu não quero me prender ao contexto geográfico, cultural. Eu quero extrair daí uma verdade eterna, que pode ser patenteada em tantos outros textos bíblicos e verdades. Como, por exemplo, Paulo falando aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensem nas coisas que são do alto. Diga comigo, suba. Paulo diz: pensem, suba o seu pensamento nas coisas que são do alto. Quanta gente com a mente rastejando no chão, mente de serpente, mente de cobra, mente de inseto. Às vezes um inseto voador até, mas não chega nas regiões celestiais, não chega no alto. É mente dessa vida. Paulo diz: suba com a sua mente, suba com seus pensamentos. É o que Deus está falando para Moisés: suba. Eu poderia ainda chegar no Salmo 121, versículo 1, e ver o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Suba o teu olhar, suba a tua visão, suba a forma de ver as coisas. Quanta gente olhando para baixo, quanta gente com visão míope, visão com aquelas doenças todas que o globo ocular humano biológico pode possuir, mas no seu campo espiritual. Eleva os meus olhos para os montes.
E aí a gente podia continuar, eu marquei aqui Mateus 6, 19 e 20, Jesus falando sobre tesouro, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro no céu. Sobe os teus objetivos de vida, sobe os teus propósitos para a eternidade, para o nível da eternidade, sobe do relógio cronológico, do Cronos, vá para o cosmos, sobe. Isaías 32, 8, fala o resultado dessa pessoa que sobe. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Quem sobe no pensamento, na visão, quem sobe nos propósitos de vida, o que projetar não vai ser coisa mesquinha, não vai ser coisa voltada para o eu, para a sua glória, para a glória de outros, para a glória de instituições. Quem sobe vai fazer tudo para a glória de Deus. Porque vai ter uma mente, um olhar e propósitos voltados para a glória de Deus. Mas para nós entendermos o capítulo 33, onde no versículo 1 em diante, vem o Senhor dizendo: suba deste lugar, você e o povo, vá para a terra a respeito da qual jurei. Para a gente seguir aqui e entender, tem que olhar o capítulo 32. Tem que entender o capítulo 32. E quando olhar no capítulo 32 e fazer a comparação daqueles que subiam e daquele que subia e daqueles que não subiam. Porque o capítulo 32 é um relato de quem sobe e de quem não sobe. O capítulo 32 mostra as características de quem sobe, consequentemente, as características de quem não sobe. Quando olha para o capítulo 42, vai perceber que as perspectivas de vida são diferentes. Vai perceber que os valores assumidos no seu caráter, no seu comportamento, na sua fala é diferente. Vai perceber que os propósitos de existência são diferentes. Deixa eu teologicar um pouquinho aqui. Acredito que essa curiosidade é importante. Subir é do hebraico alá. A-L-A-H, lá. Que vem da derivação da palavra olá. O-L-A-H. E olá significa holocausto. 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 Holocausto é uma oferta queimada, em muitos casos viva. Uma oferta queimada viva em sacrifício, em que a vida é queimada. E isso sobe diante de Deus em um aroma agradável. Isso é holocausto, é subir. É um alá, voltado para um olá. Vamos lá? Alá, até rimou, né? Vamos lá? Vamos lá? Alá, olá. Alá, olá. Vamos lá? Mais uma vez, forte. Alá é? Olá é queimar. É um holocausto queimado, em sacrifício vivo, oferecido a Deus. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos 12 e diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, usando outras palavras: olá, subam, alá, subam, mas subam queimando a vida de vocês em sacrifício vivo a Deus. Subam dessa maneira. Percebo, para a gente concluir, 5 atitudes daquela pessoa que está subindo e que aqueles que não estão subindo não possuem. A primeira atitude de quem está subindo é cultivar uma verdadeira espiritualidade. O capítulo 32 de Êxodo nos ensina isso, que aquela pessoa que está subindo, ela tem uma espiritualidade autêntica, verdadeira. Não é uma espiritualidade falsa, não é fingida, não é de aparência, não é para mostragem pública. O que está acontecendo no capítulo 32? Moisés subiu ao Monte Sinai. O que ele está fazendo no Monte Sinai?
Ele está ouvindo Deus, recebendo valores de Deus, que vai transformar a sua forma e a forma do povo de agir, de pensar e de fazer, que vai mexer e efetuar transformações nos relacionamentos do homem com Deus, do homem com a sociedade, do homem consigo mesmo. É isso que Moisés está fazendo, é isso que quem sobe faz. Ele ouve Deus, não para Deus dizer para ele coisas boas que ele quer ouvir. Ele ouve Deus para entender quais os valores que devem nortear a vida dele. Ele ouve Deus para entender como ele tem que se relacionar com as pessoas, como ele tem que se relacionar com a família, como ele tem que se relacionar com Deus e com as coisas de Deus. Ele está subindo. E o povo? O povo não sobe. Não sobe. O povo está lá embaixo impaciente. Olha quem não sobe. Está lá inquieto. O que não sobe está lá inquieto, impaciente, ansioso. Está lá fazendo planos. Planos que não visam a glória de Deus. O que não sobe está lá embaixo dizendo: vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos usar o que nós temos para fazer algo para a nossa glória. Mas tudo debaixo de um conceito religioso. Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Vamos fazer holocaustos. Vamos fazer cultos. Vamos fazer cerimônia. Está tudo lá no capítulo 32. Não é aquela glória humana assim, desleixada, que abandona meros conceitos de Deus, os rituais e as cerimônias. Vamos para o culto, vamos lá, vamos celebrar, vamos, mas com o bezerro de ouro. Pergunta para o seu irmão: qual é teu bezerrinho, irmão? Qual é o teu bezerrinho de ouro? Como que é o nome dele? Quem está embaixo? Quem está embaixo não é igual quem está em cima. Quem sobe não está preocupado com outra coisa que não seja com a glória de Deus. Convém que ele cresça e que diminua eu. Convém. Isso é coisa de gente que sobe. É gente que sobe. Gente que está embaixo fica impressionado com os louvores e as glórias humanas. É mordido e comido por bicho como Herodes. É coisa de gente que está embaixo, está procurando elogio, reconhecimento, aplauso, está empolgado pelo que falam dele ou deixam de falar o incomoda. É coisa de gente que está embaixo. Quem sobe não tem tempo para isso. Quem sobe está lá olhando para Deus e atento aos ouvidos, à voz de Deus. Fala, Deus, que teu servo ouve. Quem sobe encontra lá a casa do oleiro, para ser amassado, para os valores serem colocados na sua vida. Essa é a diferença, é uma das diferenças. O que mais que nós temos? Segunda, eu gostava dessa mensagem quando era criança, que eu sabia que estava terminando, eu falei que são 5. Quem está subindo? São aqueles que se esforçam para buscar a Deus. São aqueles que se esforçam para buscar a Deus. Não são aqueles que buscam a Deus dentro da sua agenda, buscam a Deus dentro dos seus interesses, buscam a Deus quando lhes faz bem, ou quando eles querem, ou quando eles acham melhor, quando dá. Não, isso é coisa de gente que fica embaixo, que não sobe. Quem sobe é aquele que se esforça para buscar a Deus. Moisés sobe e desce 8 vezes sob a ordem de Deus. Ele sobe ao Monte Sinai, desce do Monte Sinai 8 vezes. Sabe o que é isso? 2.285 metros em rampa íngreme, em terreno acidentado, com dificuldades tremendas, 5.000 metros, 5 quilômetros subindo no Monte Sinai. Isso é uma experiência única.
Fui em Israel, eu subi no Monte Sinai. É única, nunca mais eu subo. É única. Levei uma caravana, subi lá. Né? Subimos. Eu estava, não sei se recém-operado ou para operar, usando uma bengala. Eu só conseguia andar com bengala e com muita dor. Nem lembro se é joelho ou quadril, porque agora a gente vai perdendo essas memórias. São tantas emoções. E eu subi com a bengala. Fiquei perto do céu. Não porque o monte é alto, mas achei que ia morrer mesmo. Depois de algum tempo, levamos outra caravana para lá. E eu falei, vou ficar cuidando das malas aqui embaixo. Vocês sobem. Acho que você estava daí, você subiu, né? Eu não subi. Esforço. Deus não podia falar o que tinha que falar lá no pasto do Monte Horebe? Deus não podia ir na tenda de Moisés e falar com ele lá? Podia. Mas não, quem sobe tem que se esforçar. Eu tenho certeza que algum irmão aqui, não da minha igreja, uma de outra igreja, pensou, vai ter que voltar à noite. O pastor falou para voltar à noite. Queria que Deus mandasse você subir 8 vezes no Monte Sinai. Você ia falar, o Joel é maravilhoso. É só o esforço de voltar à noite para um culto. Deus fala 8 vezes, sobe, ele sobe. E o povo? E o povo? Quem não está subindo? Êxodo 32, 22 diz que quando Moisés desce e vê o que está acontecendo lá com o bezerro de ouro, pergunta para Arão, o que está acontecendo? E Arão fala, Moisés, você sabe que o povo é propenso para o mal. Quem não está subindo é isso, está sempre pronto para falar mal, está sempre pronto para agir errado, está sempre pronto para fazer aquilo que interessa ao diabo, está sempre pronto para fazer o que a carne manda, é propenso para o mal, é propenso para pensar negativamente, é propenso para ser pessimista, é propenso a caluniar. Porque o povo que não sobe é assim. O que sobe, ele não tem nem tempo para isso, ele não tem nem fôlego para isso, porque ele está subindo, ele está se esforçando, ele está gastando seu oxigênio. Terceiro, quem está subindo, mantém-se com autocontrole. Tem que ter domínio próprio. Para Moisés, de repente, está lá planejando, vou tirar uma soneca hoje à tarde. Aí Deus fala, sobe no monte. Tenho que deixar minha soneca de lado. Meu compromisso, que eu planejei, eu não vou fazer mais. Tem que ter disciplina, tem que ter autocontrole. Tem que ser uma pessoa que domina suas vontades, seus instintos, seus desejos, seus planos, seus propósitos, suas intenções. Tem que ser uma pessoa pronta a, de repente, desfazer de um plano para assumir o outro, mudar completamente a sua agenda. Tivemos um evento alguns anos atrás, que é convocação para a igreja. Lançamento da agenda Apacentar o Pequeno Rebanho no mês de dezembro. Uma família importante aqui da igreja viajou naquela data e foi embora. E eles me ligaram dizendo, nós estamos aqui em tal lugar, passeando, não vamos poder estar aí. Eu falei, o lugar de vocês era aqui. Eles saíram de Santa Catarina e viajaram para cá, para estarem aqui. É gente que sabe o que é se esforçar, que sabe o que é não ter agenda sua. Isso é gente que se esforça, porque tem autocontrole, porque tem disciplina, porque doma seus instintos, suas vontades. E o povo? E o povo? Quando Moisés desce, ele olha para o povo, e ele vai falar com Arão. Êxodo 32, 25, Moisés diz, o povo estava sem controle, Arão o tinha deixado à solta para a vergonha. Me ajuda aí, fala para o seu irmão, você está muito soltinho, irmão. Você está precisando de umas correntinhas, tá?
É, muito soltinho, faz o que bem entende, na hora que quer. Pastor dizer o que eu tenho que fazer, líder falar o que eu tenho que fazer, marido falar, esposa falar, filho, pai, falar o que eu tenho que fazer. Quem estão pensando que são? Eu estou soltinho. Fala para você está soltinho demais. Fala para o Nabais, você está soltinho na língua dele aí. Fala, seu soltinho. Seu soltinho. É, muito solto. Moisés, às vezes esse povo está muito solto, muito largado. O povo solto é largado, sem disciplina, sem autocontrole, não tem direção. Porque enquanto Deus fala, suba e vá, a gente agora vem para mim. A gente fala, por favor, você gosta, você quer. Se não te fizer mal, se você tiver prazer, se não te incomodar, Deus não, deixa ele falar, suba e vá. É assim. Aí está aquele que quiser ser voz de Deus para dizer, suba e vá. Ele mandou na minha vida, eu sei o que eu faço, eu é que administro a minha vida, eu que me controlo, eu sou adulto. Não é um soltinho da vida. E segundo Moisés, esse viver soltinho aqui é para auto-vergonha, para vergonha própria. 4, diga aleluia, glória a Deus, está terminando, aleluia. 4, quem está subindo, adota a postura de intercessor. Capítulo 33 mostra isso 2 vezes. Capítulo 32, Moisés sobe, desce, o povo soltinho, o povo lá sem controle, o povo largado, o povo com bezerro de ouro. Primeiro, Deus conta para Moisés, capítulo 32, de Êxodo, versículo 11 a 14, Deus conta para Moisés o que o povo está fazendo lá embaixo. Versículo 11, Moisés suplica pelo povo. Versículo 14, o Senhor muda os planos dele em relação ao mal que ia fazer pelo povo, porque Moisés suplica pelo povo. Depois, Êxodo 32, versículo 30 a 32, Arão conta o que aconteceu lá embaixo, ele fala para Moisés o que estava acontecendo lá embaixo. No versículo 30, Moisés diz, eu subirei ao Senhor, talvez eu faça propiciação, eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. No versículo 32, ele diz para Deus, perdoa-lhe o pecado, perdoa o pecado desse povo. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Tem muita gente com orgulho cristão, achando que é intercessor, e é intercessor de coisa nenhuma. Porque a intercessão é pelos maus, não é pelos bons. Estou intercedendo pela minha filha, Deus, para que o Senhor abençoe ela. Estou intercedendo por aquele irmão, para que a empresa dele, porque ele é uma ótima pessoa, a empresa dele prospere. Estou intercedendo por aquela pessoa que está com dor, que está sofrendo, mas é um crente maravilhoso, quase como que dizendo, paga, Senhor, o que o Senhor deve. Intercessão não é por bons, é por maus. Fique no lugar da mensagem. Moisés sobe e desce 8 vezes. O povo é ruim, o povo é mau, o povo é teimoso. O povo vive para vergonha. O povo é idólatra. O povo trai os propósitos de Deus, porque o ouro que eles tinham não era para aquilo. O povo não tem controle, não tem disciplina, é largado. Moisés vai colocar o seu coração em paralelo com o coração de Jesus. Ele vai colocar o seu paralelo sintonizado na mesma frequência de Jesus. Porque carta de Hebreus capítulo 7, versículo 25, falando de Jesus, diz assim, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
é gente boa, não. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque o plano de Deus para a nossa salvação foi quando nós ainda éramos pecadores. Quando não havia nenhum justo sequer, surgiu o intercessor, que primeiro disse: eu vou. E o verbo se fez carne e entre nós habitou. E depois Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para jogar na cara os erros e para tratar dos bonzinhos e interceder por eles. Eu vim para interceder pelos pecadores. Quem sobe intercede por gente mal. Tem gente que acha que intercessão é: Senhor, eu quero que o Senhor queime eles mesmo. Não, eles fizeram, merece. Aquela praga de gente. Aquela gente, se tinha alguém que podia falar isso, era Moisés. Ele podia descer do monte dizendo: não é mesmo, Senhor, acaba com essa gente aí. Eu estou garantido, meu nome está aí no livro da vida. Então acaba com eles. Eles não prestam mesmo. Fazem tudo errado. São sem vergonha. Mata eles. Mas Moisés fala: se o Senhor não quiser essa gente suja, o Senhor também não me quer. Risca o meu nome do teu livro. Isso é coisa de quem está subindo. Só quem está subindo. Tem gente rastejando no chão e acha que está subindo. E está rastejando no chão. Quinto e último. Última característica desse que sobe: quem está subindo não abre mão da presença de Deus. Quem está subindo pode perder tudo, mas não pode perder a presença de Deus. Quem está subindo não precisa de mais nada. Se não tiver nada, se tiver tudo bem, mas se não tiver, tendo a presença de Deus, tudo bem. Quando Deus fala para Moisés em Êxodo 33, suba e vá. Suba e vá. No versículo 2, Deus diz para ele: eu vou mandar meu anjo com você. Anjo é bom, né? Traz livramento, proteção. Dá autenticidade à nossa justiça. Porque o anjo do Senhor habita para livrar e proteger o justo. Anjo é bom. Vou mandar anjo. No versículo 3, Deus fala, Ele refaz a promessa: eu vou dar a terra que mana leite e mel. Leite é provisão, mel é prosperidade. Leite é o necessário, mel é o sobejo. Leite é o que sustenta, mel é o que dá prazer. E Deus diz: vai com anjo, vai com leite, vai com mel. E no versículo 3 ele ainda diz: mas eu não vou. Porque esse povo é ruim, ele diz. Se eu for com ele, eu não vou aguentar, eu vou matar esse povo. Você já pediu para mim não acabar com eles. Então, se eu for junto, eu não vou, não vai dar certo. Eu não vou, porque senão eu acabo com eles. Então eu vou ficar, eu não vou. No versículo 15, Moisés diz para Deus: se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pode ficar com o teu anjo, Senhor. Pode ficar com o teu mel. Pode ficar. Pode ficar com o pão. Se o Senhor quiser dar tudo isso, dá, mas a tua presença tem que estar junto. Se a tua presença não for, não é pão que vai resolver. Não é mel que vai resolver. Não é anjo que vai resolver. Porque quem está subindo não abre mão da presença de Deus. Moisés entendeu no capítulo 3 de Êxodo que a presença de Deus põe fogo, mas não destrói, santifica e entrega a missão. E ele fala: eu quero a presença de Deus então na minha vida. Se eu não tiver anjo, tendo a presença de Deus, legal. Se eu não tiver mel, se eu não tiver maná, mas tendo a presença de Deus, legal. Mas se tiver tudo e não tiver a presença de Deus, eu não saio deste lugar. Deus falou: sobe e vai. Moisés diz: eu subo, mas eu vou com a tua presença descendo comigo e caminhando comigo por onde quer que eu for. Está cheio de gente hoje aceitando as ofertas de Deus. Tem anjo para você, aleluia, não precisa de mais nada, Senhor. Um anjo grandão já resolve o problema. Joia!
Tem maná e mel. Oh, legal, Senhor, aleluia, eu vou dar testemunho na igreja. Eu tenho maná e mel. Não, Moisés fala, não, eu quero a presença. Agora, tem muita gente equivocada porque confunde sentir a presença de Deus com ter o senso da presença de Deus. E tem muita gente que vive pelo sentimento da presença de Deus e não pelo senso da presença de Deus. Deixa eu explicar rapidamente. O sentimento da presença de Deus é esporádico, não está nas nossas mãos. Nós nem sempre decidimos, nem sempre conseguimos ter a presença de Deus. Você não sai de casa e fala, hoje eu vou sentir a presença de Deus. Vai lá e sente. Você tem culto que você não sente nada, a não ser cansaço e nessa hora fome. E um sentimento profundo que o pregador pare logo de falar. Você não sente nada. Tem culto que você não está nem esperando, você arrepia, você chora, você fica impressionado, você sente Deus. Deus aparece no Monte Horebe, lugar mais impróprio dele aparecer, por causa que era um pasto. No meio do trabalho de Moisés. Moisés não estava oferecendo sacrifício, não estava no culto, não estava jejuando, não estava orando, ele estava trabalhando lá no Monte Sinai, cuidando de animal. E Deus aparece. Quantas vezes você está orando, jejuando e não sente nada? Mas tem gente que vive pelo sentimento da presença de Deus e não pelo senso da presença de Deus. O senso da presença de Deus é diferente. A última palavra de Jesus aos discípulos é essa: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto. A Bíblia diz, onde tem louvor, Deus habita no meio do louvor. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então o Senhor está nesse lugar independente do que você sente. Agora, o sentimento da presença de Deus você tem em alguns momentos da sua vida, e quando Deus quer, e em alguma situação específica, numa mensagem, num culto, num louvor, em algum momento qualquer, até no teu trabalho, você pode ter o sentimento da presença de Deus. Agora o senso da presença de Deus é contínuo, é toda hora, em todo lugar. Vai no banheiro, a presença de Deus está lá, vai na cozinha, entra no quarto, a presença de Deus viaja para ficar uma semana longe de casa, fora da família, sem a esposa. O senso da presença de Deus está lá, está na igreja, o senso da presença está lá, está no escritório, o senso da presença. Vai falar com uma pessoa, vai fazer um negócio, devolver um troco errado, o senso da presença de Deus está lá. Quem vive pelo sentimento da presença de Deus peca. Quem vive pelo senso da presença de Deus não vive no pecado e não se entrega. Não posso falar isso, não tem ninguém ouvindo, mas Deus está aqui. Não posso fazer isso, talvez nunca ninguém vai saber, mas Deus está aqui. Não posso deixar a minha mente voar nesses raciocínios, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas Deus está aqui. Não posso colocar o meu olhar naquela situação ou naquilo, e não posso desviar a minha atenção para isso ou para aquilo. Por quê? Mas ninguém vai saber. Deus sabe porque Ele está aqui. Esse é o senso da presença de Deus. É isso que Moisés fala. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Sabe por que Ele faz isso? Versículo 16. Pois, como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que Deus está dizendo para ele? Suba e vá e passe no meio da terra dos heveus, dos jebuseus, dos ferezeus, passe no meio dos povos, ande no meio das nações. E Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, como é que eles vão saber que nós somos diferentes? Não, alguém pode argumentar, mas eles vão saber, porque Deus mandou maná do céu. Deus abriu o mar vermelho. Deus faz sair a água da rocha, que as notícias se espalhavam pela internet da época. E os fariseus sabiam, os heveus sabiam, todo mundo sabia que aquele povo tinha coisas extraordinárias. Mas Moisés identifica, eles não vão saber que somos teus pelos milagres, pelos sinais, pelas coisas maravilhosas. Eles vão saber que somos seus. Por que somos teus? Porque o Senhor está conosco. E como é que o Senhor está conosco? E o senso da presença de Deus é real na nossa vida, por causa do fogo, por causa da santidade, por causa da missão de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Moisés sabia disso. Ele sabia que os anjos podiam fazer mais alguns sinais. Eles sabiam que o maná e o mel eram mais algum sinal.
Mas não é nada disso que vai nos identificar, Senhor. O que vai nos identificar como povo teu. Ele tinha aprendido, porque ele transformou água em sangue lá no Egito, e os magos também transformaram água em sangue. Ele fez sinais e os magos também fizeram. Ele entendeu, não é nada disso que identifica. O que identifica é Deus em nós. Paulo diz, isso é uma esperança da glória. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que a maior dificuldade de missões são missionários que vão sem antes subir. Parece que ouvem só uma parte. Deus fala, vão, mas antes ele diz, suba. Suba e depois vá. E tem missionários que vão, mas não sobem. Esse é o grande problema de missões. A segunda grande dificuldade são aqueles que sobem, vão e depois descem. Porque Deus quer que suba e permaneça no alto, para continuar indo. Mas tem aqueles que para ir, sobem, mas depois que vão, não se mantêm no alto. Isso é o entrave missionário. Daí nascem os escândalos, a falta de resultados. Daí nasce a improdutividade do reino. Daí nasce frustração de igrejas enviadoras. Daí nasce mantenedores desanimados. Por causa de missionários que não sobem antes de ir. E que depois de irem, não continuam no alto. Mas quando eu digo assim, missionários, eu não estou dizendo daqueles que vão para outro país. Eu estou dizendo da grande missão. Eu estou dizendo da missão de viver para glorificar a Deus. De viver para a glória de Deus. Eu estou dizendo daqueles que não vão, ou vão, mas que não sobem. Que não se mantêm no alto. Que não vivem para a glória de Deus. E aí eu já peguei todo mundo aqui, inclusive eu. Agora não é mais missionário. São pastores que vão para o púlpito sem subir. Que vão para o pastoreio sem subir. Que sobem para ir e depois descem. São líderes. São músicos. São cantores. São diáconos. São crentes comuns. Pessoas que não têm cargo. Mas que não sobem para ir. E aí, tudo que fizerem não vai glorificar a Deus. Termino. Por favor, fique em pé. Se você quer ser uma pessoa que cumpre a missão de glorificar a Deus, suba! Suba! E se mantenha no alto. Não serão poucos os chamados para descer. Não serão poucas as pressões para descer. Mas suba e permaneça no alto. Só quem sobe e fica no alto é que vai com sucesso. Vai com sucesso. Vai com o sucesso de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor. Suba e vá. Diga comigo, suba e vá. Diga, eu subirei. Eu irei. Levante a sua voz e diga, suba e vá. Diga para o seu irmão, suba e vá. Diga para você mesmo, olhe para o pé ou para o umbigo. Tem alguns que é mais fácil olhar para o umbigo do que para o pé. Olha para você e fala, suba e vá. Mas tem algo maior, diga assim, mantenha-se no alto. Depois de ir, mantenha-se no alto. Você vai ser tentado a descer, mas lembre-se, se Deus tiver que mandar você subir de novo, sobe. E Ele vai mandar uma vez, 2, 3, 8 vezes, Ele vai dizer, sobe.
Sobe, 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 sobe. Suba e vá. Louvado seja Deus. Nossas igrejas serão melhores a partir dessa mensagem. Não desse pregador, mas dessa mensagem. Campo Missionário ficará melhor a partir dessa mensagem. A nossa família será melhor a partir dessa mensagem. Não é desse simpósio, não é desse pregador, é dessa mensagem. O simpósio é nosso, o pregador é de vocês, mas a mensagem é de Deus. A partir dessa mensagem, porque aqui vão sair desse lugar e pegar estradas e subir em avião e vão para as casas aqui perto e vão andar amanhã nos escritórios, nas indústrias, nas fábricas. Pessoa que anda nas nuvens, pessoa que anda lá em cima, que olha de cima para baixo, são aqueles que vão subir e continuar indo. Deus abençoe a sua vida.